Olá! Sejam bem-vindos ao canal Lume, e no vídeo de hoje mostraremos os 10 animais mais exóticos do mundo. Essas criaturas não são apenas raras e únicas, mas também incrivelmente fascinantes de se aprender. Então, sem mais delongas, vamos começar! Nosso primeiro animal exótico é o leopardo das neves. Essas criaturas majestosas são nativas das cadeias montanhosas da Ásia Central e do Sul, são conhecidas por sua pelagem bonita e espessa, que as ajuda a se misturar com o ambiente nevado. Os leopardos das neves também são altamente ágeis, com a capacidade de saltar até 15 metros em um único salto, tornando-os predadores formidáveis na natureza. São animais que medem até 1,30 metros de comprimento, da ponta do focinho ao início da cauda, sem incluir a cauda, chega a 1 metro de comprimento. Fêmeas podem pesar até 40 kg e machos até 55 kg, a sua altura varia entre 55 e 65 centímetros. A coloração varia do cinza claro ao cinza escurecido, com as partes inferiores quase brancas. Estes animais são caçadores oportunistas, que podem predar desde um grande iaque, que pesa mais de 200 kg, até um pequeno veado almiscarado, que pesa somente 10 kg, e até outros predadores como o panda gigante e a raposa tibetana. Podem também predar aves como o fazão ou outros animais, como as marmotas, por exemplo. Trata-se de um animal pouco estudado, devido a seus hábitos reservados, a existência de poucos exemplares, a sua distribuição esparsa e as dificuldades das condições do seu habitat. O próximo da nossa lista é o okapi, uma espécie fascinante de girafa nativa das florestas tropicais da República Democrática do Congo. Esses animais exóticos têm um padrão listrado semelhante ao da zebra nas patas traseiras e são conhecidos por sua longa língua azul, que usam para arrancar folhas das árvores. Um fato curioso sobre os okapis é a capacidade de coçar os próprios olhos e ouvidos com a língua. Pois apresentam um membro longo como o das girafas, e um rosto fino, e por isso é possível limpar a face por conta própria. Além disso, a língua compensa a baixa estatura, de modo que os animais possam alcançar alimentos em regiões mais altas. Além disso, estima-se que os animais tenham os sentidos bem desenvolvidos, principalmente audição, olfato e visão. Também apresentam dentes cúspides, ou seja, de ponta aguda, que facilitam o corte da folhagem e o processo digestivo. Ainda que não sejam considerados abertamente violentos, o okapi pode chutar e com a cabeça bater no próprio corpo para mostrar agressividade. Desse modo, mantém predadores e espécies rivalizando território distantes, evitando conflitos por mostrar força física. Demônio da Tasmânia, ou também conhecido como Diabo da Tasmânia, é um pequeno marsupial carnívoro encontrado apenas na selva da Tasmânia. Essas criaturas são conhecidas por seu temperamento feroz e vocalizações altas e rosnadas. Os demônios da Tasmânia também são únicos por terem a mordida mais forte em relação ao tamanho do corpo de qualquer mamífero na Terra. São animais que andam sozinhos e possuem hábitos noturnos, podendo percorrer mais de 10 km em busca de alimento, principalmente. O momento em que se vê um grupo de demônios da Tasmânia unido é porque estão se alimentando da carcaça de outros animais, porém não se exclui a possibilidade de brigas e agressões. O demônio da Tasmânia é um animal carnívoro que se alimenta de diferentes espécies de pequeno porte como coelhos, cobras, larvas de insetos, ovos de pássaros e animais mortos. Em casos extremos em que não seja encontrada comida, eles comem até terra. Seus dentes são afiados e sua mandíbula possui grande amplitude, que pode atingir até 120 graus, e auxiliar a devorar sua presa. É um animal considerado ameaçado de extinção, principalmente por causa da diminuição cada vez maior do seu habitat. Por volta do ano de 1940, a espécie foi protegida a fim de evitar sua extinção, ajudando na recuperação do número de animais, porém atualmente,
O demônio da Tasmânia tem sofrido com o surgimento de uma doença cancerosa. De acordo com pesquisadores, devido ao alto índice da doença, estima-se a perda entre 20 a 50% da população da espécie. Calcula-se, portanto, que se nenhuma ação for tomada, o demônio da Tasmânia poderá ser extinto dentro dos próximos 15 a 25 anos. O saiga é uma espécie estranha e incomum de antílope encontrada nas estepes da Ásia Central, entre a Rússia, Mongólia e principalmente no Cazaquistão. Esses animais têm um nariz distinto e longo que usam para filtrar a poeira e outras partículas do ar que respiram. A pelagem muda de coloração e características, de acordo com as mudanças sazonais. Somente os machos possuem chifres. No último período glacial, os saigas transitavam por grande parte da Eurásia. No entanto, esses animais capazes de suportar temperaturas extremas são caçados desde os tempos pré-históricos. Com a caça fora de controle, eles foram abatidos aos milhares na década de 1920, e as populações desabaram. Resilientes, conseguiram uma recuperação até que em 1950, 2 milhões deles ainda habitavam nas estepes da União Soviética. Sua população diminuiu muito após a queda da União Soviética, com a caça descontrolada e a procura de chifres. Curiosamente, alguns grupos de conservação, como o World Wildlife Fund, chegaram a incentivar a caça da espécie, vista então como uma alternativa para o chifre do rinoceronte no uso na medicina chinesa. Até hoje os chifres, a carne e a pele de saigas têm valor comercial e são exportados do Cazaquistão e também são considerados um símbolo de boa sorte em muitas partes da Ásia. Atualmente, o saiga é classificado como uma espécie em perigo crítico pela IUCN. Um número total estimado de 50 mil saigas sobrevivem em 3 regiões do Cazaquistão e em 2 áreas isoladas da Mongólia. Outra pequena população vive em uma região da Rússia e continua sob ameaça extrema. O colugo, também conhecido como lêmure voador, é uma espécie de mamífero arbóreo encontrado nas florestas tropicais do Sudeste Asiático. Apesar do nome, o colugo na verdade não são lêmures e nem pode voar, mas desliza de árvore em árvore usando suas grandes abas de pele peluda. É um mamífero de médio porte, que se assemelha superficialmente aos lêmures, e mede entre 35 e 45 centímetros de comprimento. Os olhos são relativamente grandes e dispostos na frente da cara, o que lhes permite visão binocular. Os colugos são animais noturnos e arbóreos, que habitam a floresta tropical do Sudeste Asiático. Pouco se sabe a respeito dos seus hábitos de reprodução e comportamento. Estes animais são herbívoros e alimentam-se de frutos, folhas e seiva. O panda vermelho é um pequeno mamífero arborícola nativo das florestas de bambu do Himalaia. Essas criaturas adoráveis são conhecidas por seu pelo vermelho e branco, caudas espessas e amor pelo bambu. Os pandas vermelhos também são alpinistas altamente qualificados e passam grande parte de suas vidas nas árvores. Para celebrar o animal, divulgar informações e ajudar a protegê-lo, a Rede Panda Vermelho, instituição dedicada a estudar e conservar a espécie, estabeleceu o terceiro sábado do mês de setembro como o Dia Internacional do Panda Vermelho. O primeiro ano a ser comemorado foi 2010. A espécie foi descrita pela primeira vez em 1825, ou seja, 40 anos antes do panda gigante, detalha a zoóloga Angela Gladstone. Ela ainda explica que há 2 grupos de pandas vermelhos: o panda vermelho do Himalaia, encontrado no Nepal e nas regiões de Sikkim, que faz fronteira com o Butão, Bengala Ocidental e em Arunachal Pradesh Ocidental, todas em solo indiano. Já o panda vermelho chinês, ou Xian, tem seu habitat na China, em Myanmar e na região de Arunachal Pradesh Oriental na Índia. Há, no entanto, uma discussão sobre se esses 2 tipos devem ser considerados subespécies ou espécies distintas, segundo Gladstone. De acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, o panda vermelho é considerado como ameaçado.
Isso se deve ao fato de sua população ter diminuído 50% nas últimas 3 gerações, estimada em 18 anos. A IUCN estima o declínio continue e provavelmente se intensifique nas próximas 3 gerações. Entre as ameaças à reprodução desses animais, está a perda e fragmentação do habitat natural, principalmente devido à atividade humana e caça furtiva, segundo a RPV. Muitas vezes, eles são atacados por cães e gatos domésticos e animais ferozes, como o gato feral, introduzidos na natureza com o avanço da agricultura, pastagens e assentamentos humanos. Os animais matam pandas vermelhos, perturbam as fêmeas com filhotes e transmitem doenças. O ornitorrinco é um dos animais mais únicos e exóticos do mundo. Esta espécie de mamífero semiaquático é encontrada nos rios e córregos do leste da Austrália, e é famosa por seu focinho em forma de bico e pés palmados. O ornitorrinco também é um dos poucos mamíferos que põem ovos, tornando-o verdadeiramente único. Possuem um corpo alongado repleto de pelos que apresentam coloração marrom. Sua cauda é larga e achatada, o que lembra muito a cauda dos castores. Na região localizada acima do bico, pode-se observar a presença de 2 narinas. Os olhos e orelhas se situam lateralmente na cabeça. Por ficar um longo tempo dentro da água, é considerado um mamífero semiaquático. Suas patas semelhantes às de patos favorecem a sua natação. Além disso, possui algumas dobras de peles que cobrem ouvidos e olhos, bem como tem uma estrutura que evita a entrada de água nas narinas no momento em que está dando um mergulho. Os ornitorrincos são animais com hábitos crepusculares e noturnos, sendo ativos também nos dias nublados. São animais solitários que, quando não estão na água se alimentando, estão em tocas de nidificação ou descanso. Um animal que apresenta uma dieta carnívora, alimentando-se de pequenos animais, como peixes, camarões, caranguejos e alguns insetos aquáticos. Para identificar suas presas, eles contam com a ajuda de seu bico, que tem cerca de 40.000 receptores que identificam sinais eletromagnéticos. Uma característica interessante a respeito dos ornitorrincos é que os machos produzem venenos, atributo pouco comum no grupo dos mamíferos. Encontrado em esporões nos membros posteriores, acredita-se que o veneno produzido pelo ornitorrinco seja um dos que mais causam dor no ser humano. Pesquisadores estimam que existam mais de 80 toxinas diferentes na composição do veneno, entretanto, não é capaz de matar um humano. Utilizam seu veneno para defender seu território de outros machos no período de acasalamento. Atualmente, o ornitorrinco é uma espécie classificada pela IUCN como quase ameaçada. Em 2013, cientistas descreveram uma espécie de ornitorrinco extinto que media mais de 1 metro de comprimento. Esse animal viveu entre 5 e 15 milhões de anos atrás. Ele foi identificado com base em um dente molar fossilizado. Na 8ª posição, temos um animal adorado por todos, o bicho preguiça. Esta é outra espécie que certamente fará você sorrir. Esses mamíferos lentos são nativos da América Central e do Sul, e passam a maior parte do tempo pendurados de cabeça para baixo nas árvores. As preguiças são conhecidas por seu comportamento sonolento, mas também são surpreendentemente fortes e ágeis, e utilizam suas garras para escalar e se mover por entre as árvores. Atualmente existem 6 espécies de bicho preguiça. Entre essas 6 espécies, apenas uma, a preguiça anã de 3 dedos, não é encontrada no Brasil. A preguiça comum é uma espécie que habita regiões de florestas, sendo encontrada em países como o Brasil, Peru, Venezuela, Nicarágua, entre outros. A preguiça comum mede cerca de 60 centímetros e pesa em torno de 4 quilos. O seu corpo é coberto por longos pelos ondulados e grossos, exceto na região da cara, com coloração que varia entre marrom claro e amarelado, podendo apresentar manchas. Possui uma pelagem escura na face como se fosse uma máscara. Os machos apresentam pelos mais curtos, escuros e envoltos por uma pelagem amarelada nas costas.
A preguiça comum tem apenas um filhote em cada gestação, que ocorre geralmente em intervalos de 19 meses. É um animal muito caçado e vendido como alimento ou até mesmo como pet, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil e na Colômbia. Os bicho-preguiça alimentam-se principalmente de folhas e dormem cerca de 20 horas por dia. Só descem da árvore para fazer suas necessidades fisiológicas, o que pode acontecer uma vez por semana, ou para ir para outra árvore. Além de serem considerados ótimos nadadores. Segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a preguiça comum está classificada como em situação de menor preocupação. O narval, também chamado de unicórnio do mar, é uma espécie de baleia que se encontra nas águas árticas do Atlântico Norte. Essas criaturas magníficas são conhecidas por suas longas presas em espiral, que podem crescer até 3 metros de comprimento. Os narvais também são fascinantes de se observar, pois eles se envolvem em uma ampla variedade de comportamentos sociais e são altamente vocais debaixo d'água. Seu chifre, que na verdade é uma presa em formato de um espiral fino e longo, que pode atingir de 1,5 a 3,0 metros de comprimento e chega a pesar 10 quilos. Esse chifre é usado para quebrar o gelo, arpoar peixes, furar navios, transmitir sons, dissipar calor em excesso do corpo, revirar o leito marinho atrás de comida e seduzir fêmeas. Embora eles tenham medo de humanos, esses animais são bastante sociáveis. Eles costumam viajar em grupos de 20 ou 30, e formam manadas de até 1000 indivíduos quando migram. Os machos pesam até 1,5 tonelada, alcançam 5 metros de comprimento. Algumas fêmeas também possuem presas, e há casos raros de narvais com 2 delas. Podem viver desde o Círculo Ártico até as regiões costeiras mais quentes. Sua alimentação inclui peixe, lulas, polvos e outros crustáceos. Para se alimentar, movem-se de forma irregular, em círculos, de um lado para o outro ou lentamente, e passam pouco tempo na superfície, permanecendo submersos por volta de 7 a 20 minutos. Os narvais foram e continuam a ser caçados por causa das suas presas de marfim. Na Idade Média, a espécie foi explorada pelos vikings que colonizaram a Groenlândia e que faziam do marfim de narval uma das principais exportações da colônia para a Europa. Com o desaparecimento da colônia da Groenlândia, o narval passou a ser caçado apenas pelas tribos de Inuit, que continuam com esta prática por métodos artesanais nos dias de hoje. Com a colonização do Canadá e o advento dos navios baleeiros, os narvais passaram a ser caçados em massa. Atualmente, a caça é permitida com restrições. E finalmente, o último animal exótico desta lista é o axolote. Esta espécie única de salamandra é encontrada no México, e está presente no país desde antes da chegada dos espanhóis. Tanto é que ele faz parte da mitologia local, e seu nome é prova disso. Reza a lenda que esses diferentes animais marinhos seriam a reencarnação do antigo deus asteca Xolote, responsável pelo fogo e pela iluminação. Descrito como um deus com esqueleto de homem e cabeça de monstro. Não à toa, sua figura lembra muito a de uma salamandra aquática com brânquias externas. Esta espécie é famosa por sua capacidade de regenerar partes perdidas do corpo. Os cientistas acreditam que estudar o axolote pode ajudar a desvendar os segredos da regeneração humana no futuro. Atualmente, o Lago Xochimilco, na Cidade do México, é o único lugar do mundo onde é possível encontrar axolotes selvagens. E, mesmo assim, em pouca quantidade. De acordo com um censo realizado de 1998 a 2008, em 1998, o lago contava com uma população de 6.000 axolotes. Esse número já havia caído para 1.000 em 2003, e para 100 em 2008.
Os pesquisadores apontam que as principais ameaças para a espécie são a poluição da água e a introdução de espécies, como carpas e tilápias no lago Xochimilco. E isso conclui nossa lista dos 10 animais mais exóticos. Esperamos que você tenha gostado de aprender sobre essas criaturas incríveis e suas adaptações únicas. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais curiosidades como essas. Até a próxima!